Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos. Agradecemos aos mentores desta casa por nos recebermos aqui neste dia de hoje. Pedimos a proteção divina, que o Mestre Jesus nos inspire sempre e que o Mestre Jesus possa inspirar a preleção de hoje para que ela possa tocar no mais íntimo do nosso ser e assim transformar as palavras em amor dentro de nós e que possamos assim seguir nessa vida terrena, sempre em nosso processo de evolução, com amor fraterno, amor ao próximo. Que assim seja. Oi, gente, boa tarde. Hoje chegaram cedo, né? Todo mundo chegou cedinho para pegar vaga no estacionamento. Ai, ai. Então, gente, vamos hoje para as parábolas, né? A gente está estudando o livrinho do Papa. E a de hoje, parábola das 10 virgens. Essa parábola, ela está no sermão profético. Evangelho de Mateus, capítulo 22, 25, uma coisa assim. Vocês encontram lá. Já leram o Evangelho de Mateus? Está bem no finzinho ali. Então, tá no sermão profético é quando está próximo, é antevéspera da crucificação de Jesus, né? E eles estão passando pelo templo, e o templo de Jerusalém, e Jesus fala, né, que não vai ficar pedra sobre pedra, e começa a falar dos finais do templo, né, que vai ter muitas tribulações e que a gente precisa estar vigilante. Então tem um grupo de parábolas nessa ocasião. Ele vai falar da figueira seca, ele vai falar do servo infiel, dos talentos, e fala da parábola das 10 virgens, né? E todas elas remetem à nossa postura diante da vida e as tribulações que a gente iria passar, como estamos passando, né, nesse final de tempos, tempo de transição, e a necessidade da vigilância, né? Então, essa parábola vai direto nesse ponto, falando o seguinte, né, a parábola das 10 virgens. Então, Jesus diz assim: e então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto que as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasado o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí! E elas saíram ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: de modo algum. O azeite poderia não bastar nem para nós e nem para vós. Ide antes àqueles que vendem e comprai para vós. Enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. Fechou-se a porta, e finalmente chegaram as outras, as nécias, né, as imprudentes, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. E concluiu dizendo: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora.
E assim terminou a parábola, né? Como eu já falei para vocês, o contexto dessa parábola, né, era sobre o final dos tempos. Então, esse final nós estamos vivenciando. Mas para entender essa parábola, a gente precisa compreender também o contexto judeu. Então, e indo mais além, a gente vai pensar no casamento, o casamento em si, né? O casamento é uma instituição divina. Então, une os seres. Lá no Antigo Testamento, os guias disseram a Moisés, né? Ide e multiplicai-vos, né? Justamente para que os espíritos venham a essa etapa evolutiva que é a encarnação, a reencarnação, é preciso que um homem e uma mulher se unam. Então, o casamento não é só para essa multiplicação, mas veja, une duas famílias. Cada família tem os seus membros e o próprio casal, ao se unir, ele vai se multiplicar, ter filhos, quase sempre, né? Não são todos, mas a maioria. Esses filhos terão outros filhos. Esses filhos, quando casam, trazem outra família. Está dando para entender quantas pessoas, de repente, né? Eu vejo lá em casa, eu e meu marido, aí tivemos 3 filhos, hoje somos 12, os bem íntimos, né? Filhos, genro, nora e netos, né? Mas desses 12, a gente tem muita intimidade com a família das noras, com a família do genro. Quer dizer, você vai ampliando, porque o objetivo qual é? Que a humanidade aprenda a se amar. Amai-vos uns aos outros, reconhecereis que sois meus discípulos se vos amardes. E como que a gente vai amar sem se aproximar? Então, veja que o casamento tem toda essa dinâmica de unir pessoas que nem sabia que existia, né? Nem se conhecia. E o casamento judaico, ele tinha, acho que ainda tem, não sei hoje em dia, né? Mas na época de Jesus, os casamentos duravam uma semana, porque tinha o dia da aproximação das famílias, eles faziam a festa das duas famílias para se conhecerem, para se entenderem, né? Tinha o dia das bênçãos, dos presentes, e cada dia tinha a sua função. Até que o último dia era o dia das bodas, então tinha o jantar, por isso que era à noite, precisava da candeia, né? Tinha o jantar, onde o noivo vinha, fazia aquele cortejo, aí estavam nesse banquete a família toda e os amigos, os íntimos, que é justamente aquele banquete em que Maria diz para Jesus, o vinho acabou, que deu vinho, né? E Jesus faz a multiplicação, né? Da água no vinho, a transformação da água em vinho. Então, e era muito importante. E depois desse banquete é que eles iriam consumar o casamento, era a noite nupcial exata, né? Então, as virgens, quando fala de virgem, no contexto bíblico, não é virgem como a gente pensa, não tem nada do físico, é pureza de coração. Então, quando se contesta muito, Maria, né, teve relações com... Gente, isso não tem a menor importância. Maria era virgem, era pura de sentimentos. Se ela teve união com... Isso não tem a menor... Isso é coisa tão rasteira da nossa vida material, né? Do corpo. O que importa é a alma, né? Então, às vezes, até eu falo, quando as pessoas me falam, teve alguns casos de pessoas que foram estupradas, moças, né? Não deixe que isso atinja a sua alma, foi só o corpo. O corpo vai para a terra, vai virar pó. Então, não dê tanta importância, né? Tente transmutar seus sentimentos, tente perdoar, tente entender o contexto. Enfim, saia, né, dessa situação. Então, as virgens não eram assim. E tampouco alguns pensam, nossa, um noivo ia casar com 10. Não, também não. Eram as damas de honra de hoje. A gente não leva, né, as noivas não levam aquele séquito de damas, né, de
madrinhas, né? Às vezes todas vestidas iguais, né? Mais ou menos isso. Então, aquelas virgens amigas da noiva, às vezes até parente, primas, irmãs, né? Que iriam acompanhar. E como era noite e tinha, né? O noivo tinha que chegar em tal lugar, fazer tudo isso, todo cerimonial, né? Para vir andando até onde a noiva estava. Então, elas tinham que acender essas candeias. Vocês já viram a candeia dos judeus? Vejam, no YouTube deve ter, né? Bonitinha, de barro, né? Bem assim, fininha, pequena, um biquinho, né? E cabe 300 litros, 30 mililitros, né? Ela dura mais ou menos 3 horas acesa. Então, tem todo um simbolismo. Essa candeia, quando eles vão usar para um cerimonial, eles lavam a candeia, né? Depois eles colocam o azeite, que tem que ser aquele azeite puro, virgem mesmo, que eles falam, né? Da primeira prensa da azeitona. E dura pouco. Por que que dura pouco? Justamente para que a pessoa fique vigilante, né? E aí a gente vai para uma outra parábola de Jesus, onde ele disse: de que adianta você ter uma candeia e colocar embaixo da cama? A candeia tem que ficar no alto, no velador, para que ilumine. Então, justamente porque já tinha esse ritual entre eles, então como que fazia? Primeiro lavava a candeia, depois colocava o azeite para que ela pudesse acender. E qual é um dos simbolismos que um grupo deles, né, porque tem várias interpretações, né? Uma interpretação um dos grupos diz o seguinte, que a candeia, essa lamparina, né, é feita de barro, de argila, como nosso corpo. Nosso corpo é frágil, né? Nós temos na sua composição todos os elementos da terra, né? O mineral, a gente precisa do vegetal, nós temos todos os instintos dos animais, né? Então, nosso corpo é frágil. Aí diz, tem que lavar o batismo, né? Batizar na água. Jesus foi batizado na água, né? É um simbolismo para tirar as impurezas dessa matéria, né? Para renovar o espírito. Então Jesus vai e se aceita, né? Pede para João Batista o batizar, né? E acontece toda aquela passagem linda que se ouve uma voz a dizer: eis aí o meu filho, né? Então, lava-se a candeia e depois põe fogo. O fogo sai pelo biquinho, né? Então, o fogo é um elemento assim muito mais forte, né, e mais poderoso ali, né? E aí simboliza o fogo do Espírito Santo, simboliza a fé, simboliza a paixão, o fervor ardente. Está dando para entender isso? Sabe, o ardor, a fé, aquela fé inabalável, né? Então, se chama também esse fogo, o fogo do Espírito Santo, que não é um espírito, mas é nosso sentimento, é nossa intenção, né? De amar, de crer, de servir a esse Criador, a esse Deus que a gente professa, né? A Jesus, porque Jesus uma hora ele diz assim: quem vê a mim vê o Pai, né? Se crede no Pai, crede também em mim. Jesus diz com toda a humildade, né? Então, esse fogo tem todo esse simbolismo. Aí Jesus inclui todo esse ritual, tudo isso está na cabeça do judeu quando está ouvindo Jesus falar. Então Jesus usa os símbolos, as coisas, né, que as pessoas usavam. Quando ele fala da ovelha, quando ele fala do dinheiro, da dracma perdida, né? Quando ele fala da figueira que secou, quer dizer, coisas do dia a dia da vida do judeu, não faz parte da nossa vida agora, mas a gente precisa entender a coisa por aí. Então, quando ele pede que a gente, né, que aqueles que não tinham a lamparina, não tinham o azeite, por que tem que ter? E por que dura tão pouco? E por que a candeia é tão pequena? Por que já não faz um troço bem grandão do tamanho de um botijão de gás, né?
que ficasse acesa assim dias, porque é justamente a oração diária e a oração constante. Orai e vigiai, não é isso que Jesus fala? Ora e vigia. Então a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, como é difícil a gente fazer isso assim espontaneamente, então você vê, os muçulmanos, eles não rezam 5 vezes por dia, não é isso, gente? Pega aquele tapetinho, vira para a Meca, senta ali, porque é para estar sempre atento. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de um ritual, de acender uma vela, uma coisa, né? Bom seria que não precisássemos de nada, estivéssemos sempre atentos, com vontade. Aí é o que o Frei Valmir, da Igreja do Carmo aqui, né, que eu frequentei muito ali, ele dizia, estado orante. Então, em tudo, e Paulo de Tarso vai falar, em tudo dai graças, né? Então, tudo remete a Deus, né? Ao provedor de todas as bênçãos, de tudo que a gente vive, né? Vem de Deus. Então, a candeia tinha que estar atento, tinha que ter aquele óleo e não deixar apagar, não deixa apagar a chama da fé que você tem no seu coração. Então, qual é o combustível para acender a oração, essa comunhão com Deus, né? O dia está lindo, ai meu Deus, obrigada. Ai, choveu, chuva abençoada, está regando a terra, obrigada. Quer dizer, sabe, tá? Esse contato, assim como a gente tem o contato com as pessoas, que a gente acorda, vê os filhos, oi filho, bom dia, dormiu bem, oi, não sei o quê, está falando com Deus, porque é Ele que está nos dando a vida, né? Quando a gente respira, não respira só o oxigênio, essas coisas, a gente está respirando a energia que vem de lá de cima dele, né? Potencializada. Então, essa parábola remete a isso, a esse fins de tempo, onde a gente tem que estar, né, muito atento, nossos sentimentos, pensamentos, as nossas metas, né? Hoje, 2000 anos depois, 2000 e caquerada, né? 2025, que Jesus deixou essa mensagem, como que estão as nossas metas, né? O quanto que a gente acende a nossa fé, né? Aonde a gente quer chegar. E o noivo é o próprio Cristo, né? A noiva é a humanidade, somos nós todos, esse casamento com Jesus, né? Você vê, as freiras não colocam um anel, né, de noivado na mão direita, não é isso? Para ficar noiva de Jesus? Pois é, a gente mesmo, o lado material, a gente casa e tudo mais, mas nosso coração, vamos unir a Jesus, né? Uma espécie de noivado simbólico. O noivado que é comprometimento, né? Aliança é compromisso, não é isso? Então, esse compromisso que a gente faz, né? Essa minha está aqui no dedo, de 73 para 25. Quantos anos são? Eu perdi a conta, deixa quieto. Mais de 50, né? Já foi 52 anos atrás, ou 3, alguma coisa. Eu nem quero pensar muito, senão eu fico fazendo as contas, né? Aí eu me assusto e falo, não tem mais condições de fazer palestrinha, não tem mais condições de nada, estou muito velha. Então é melhor não pensar na idade, né? Mas, e é a mesma, viu, gente? Eu nunca mexi nessa coisa aqui, não. Está ainda marcado tudo aqui, né? E eu engordo, emagreço, mas o dedo não se mexe, né? Olha que compromisso forte, que mexe até no dedo, né? O dedo não engorda nem afina, está aí, né? Então, gente, é um compromisso. E o nosso compromisso com Deus? Então, como Deus está mais, assim, distante da nossa imaginação, veio Jesus, né? Mandou o Filho dele, é a prova, é o presente de casamento para nós, foi Jesus na nossa vida, né? Para que a gente pudesse, através de Jesus, ele ser uma ponte entre nós e o Criador, né? Então, Jesus disse, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, esse compromisso com Jesus, né? Então, é isso que ele fala, né? E aqui ele diz, a parábola, né? Faz parte desse sermão profético, anunciando o fim dos tempos e a preparação para esse juízo final. Juízo final
É a nossa consciência quando a gente morre. Então, a gente faz esse juízo. A gente já fez esse juízo final trocentas vezes, né? Cada vez que a gente desencarna, passa ali pela nossa mente, né? Assim como às vezes, quando a gente não está bem, já aconteceu de vocês não estarem bem, achar que vai morrer, ai meu Deus, e começa a pensar mil coisas, não devia ter feito isso, não devia ter, né? É a mesma coisa. Então, a gente faz esse juízo final, né? Não vai ter ninguém, né? Lógico que pela própria vibração, né, a pessoa se situa fora do corpo, né, numa vibração compatível com o seu próprio estado, né? E é aí que há essa separação, né? Deus não queria falar, vai você para cá, vai você para lá, né? Entende? Ele é amor, né? Mas, como Ele nos dá o livre-arbítrio, a gente semeia, como disse Jesus, você semeia o que você quiser, mas colhe justamente porque tudo que a gente emite sendo vibração, ela anda e acaba voltando, porque o que imantou essa vibração saiu daqui, de dentro da gente, né? Então vai. Então, mas estamos num tempo em que tudo que estava oculto está vindo à tona para a gente se conhecer, para a gente, sabe, dar um alerta, né? Acorda, olha como você está fazendo, para onde você quer ir, qual é o sentido da vida para você hoje em dia, né? Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, o rapaz foi para a porta da faculdade com uma imagem de Jesus, né? Não era bem um quadro, esses papéis mais grossos, né? Plastificado, Jesus sorrindo, lindo, sabe? E falava assim para os estudantes, alguém de vocês viu isso daí? Você trocaria, né, um minuto com quem você passaria um minuto, né? Aí mostrou Fidel Castro, Marx, um monte de personagens de Jesus. Você trocaria, ficaria um minuto com este? Trocaria por este outro? Não, ficaria. E ninguém quis ficar um minuto com Jesus. Não trocaria um minuto, 1 hora, 10 horas com Karl Marx e com Fidel Castro, sabe, com aquele que coordena os estudos aqui no Brasil. Marcos Freire, não. Paulo Freire. Trocaria, não, prefiro ficar com Paulo Freire, e não quer ficar com Jesus. Entende? É muito triste isso, né? De você ver como está, né, distanciando, né, uma parte da humanidade está se distanciando, tão mergulhado que está na matéria, né, no mundo material, nos objetivos materiais, né? E muitas famílias direcionam os filhos para isso. É a melhor faculdade, é a melhor escolinha bilíngue, trilíngue, é isso, é aquilo, e você tem que, né? Entrar numa escola, tem que fazer MBA, tem que fazer estágio não sei aonde. Gente, e a maior tarefa de pai e mãe é aproximar o filho de Deus, é educá-lo, é fazê-lo cultivar virtudes e não apenas isso. Então, tudo isso essa parábola está nos falando, né? Então, Jesus aproveitou o ritual da parábola, né, do casamento judaico, para falar desse reino do céu, né? Aí ele vai dizendo aqui, as bodas, já falei, né? Então, precisamos extrair os ensinamentos morais da parábola. E eles são muitos, a começar identificando em quais momentos nós nos comportamos como as virgens tolas, porque o noivo demorou um pouco e elas dormiram, diz a parábola. E às vezes a gente acha, não está mudando nada, as coisas não mudam, está tudo mesmo, está piorando, está não sei o quê, e a gente relaxa. Não digo que a gente durma de dormir, mas o nosso consciente fica meio entorpecido ali dessas coisas, né? Então, não foi previdente, né? Então, a gente se comporta assim, né? Que deu óleo. Então você pode me dar? É o que acontece quando a gente passa mal ou tem algum problema, né, na vida material, problema financeiro, de relações, tudo. Aí corre e vai pedir para alguém, reza para mim, né?
É a mesma coisa, as virgens pedindo azeite. Me dá um pouco do teu azeite? Então me dá um pouco da tua energia? Me dá um pouco, entende? Não que a gente não possa dar, mas, no caso, elas ficaram de fora do banquete. Então, aí Jesus, na parábola, ele diz, né? Que elas bateram e ele disse, eu não vos conheço. Por quê? Porque nunca houve intimidade, né? É a mesma coisa, você tem um vizinho no apartamento, que nunca você viu a cara, porque o homem, vamos supor, você vive mais de dia, o cara vive de noite. Aí ele dorme o dia inteiro, você está trabalhando. Aí quando ele sai de noite, você está dormindo, você não vê. Então você não conhece. Se alguém chegar e perguntar, você tem alguma referência desse vizinho? Vocês não falam isso? Não sei, nunca vi, não tem intimidade. Então é isso que Jesus quer dizer. Não quer dizer que Jesus não fique ao lado de quem esteja perdido, ao contrário. Ele diz, eu vim para os doentes, eu vim para ajudar, eu vim para servir. Mas nesse contexto, né, que elas queriam entrar naquele local reservado, né, ele falou, não sei, eu não vi vocês, eu não vos conheço, que era o noivo, né? Então, eu não vi vocês, vocês não estavam lá no cortejo, não me acompanhou daquele ponto até este, então eu não vos conheço. Entende? Mas não quer dizer que ele vai nos abandonar, de maneira alguma. Ele veio para nós doentes, tanto que ele está aí, né? Que mais que ele fala aqui, né? Aí ele vai dizendo, né? Como que a gente deve viver, né? Não sermos indiferentes à dor do outro, né? Entende? Não aceitar corrupção, né? Nos posicionarmos, porque a omissão, gente, é tão prejudicial quanto a ação, porque a consequência da nossa omissão será refletida em nós. A gente é responsável pela consequência de quando a gente se omite, né? Quando a gente finge que eu não vou nem me meter nisso daí. Então, por quê? Se você viu, se você está dentro do teu contexto, faça alguma coisa. Não é para agredir nem brigar, mas tome uma posição, entende? Então, nesse sentido, ele fala, né? Que mais? Aqui ele diz, nenhum esforço é em vão, e todo esforço traz consigo o alívio do dever cumprido, a satisfação da recompensa, que no caso das virgens prudentes foi o acesso à festa e ao noivo. Então a festa vai ser o quê? Esse mundo regenerado, né? O mundo de regeneração. A gente continuar permanecendo aqui na Terra, não sermos expurgados para outro mundo, continuarmos unidos, vendo uns aos outros, que já nos conhecemos, né? Já temos afinidade, nós, humanidade. Imagina a gente ir morar em Marte, ou sei lá, né? Em Júpiter, é totalmente diferente. Como que a gente ia estranhar? Já de morar noutra cidade, noutro país, quem já foi para outros países, já é difícil. Imagina você ir para um outro mundo. Então a recompensa é essa. Das virgens prudentes, elas foram, entraram, participaram daquela festa, ficaram unidos àqueles noivos. Então, a gente se unir, né, numa comunidade como a nossa, ou qualquer outra, né? Então, quando se olha de maneira superficial a conduta dos prudentes, podemos imaginar que elas foram egoístas e não deram o óleo às tolas. Ficaria estranho ver Jesus valorizar, né, o fato delas não terem dado, mas não é isso. O óleo a que se refere o mestre é apenas um símbolo utilizado para falar da luz espiritual e lermos a parábola trocando a palavrinha óleo por luz própria, porque a luz própria, né, que simboliza isso, aquelas 5 prudentes tinha luz dentro delas, né? Na parábola ele colocou como candeia, mas quando você ora, você tem a sua própria luz, que se expande. Agora, não tem como a gente dar a luz da gente para outro. A gente pode expandir, envolver o outro, entende? É como quando a gente põe um perfume e o outro sente o cheirinho. Que perfume gostoso, mas o perfume está em você, foi seu. Né? Ele se espraia. Então a luz, ela ilumina,
acende até outra vela, mas é outra vela, é a sua vela, que a luz pode até acender, mas você tem que ter a vela, você tem que ter a luz. Está dando para entender, gente, essa parábola? Que é meio complicadinha, né? Mas tem que ter a luz, tem que ter a vela em você, entende? E o Papa fala sobre isso aqui, né? Ninguém consegue transferir virtudes nem conhecimento para outro, e não importa o quanto amamos ou somos amados por alguém. Progresso é individual, ninguém evolui para o outro, mas ninguém evolui sem o outro, pois o isolamento não é uma opção para quem quer progredir. Tanto que Jesus fala, não ponha candeia embaixo da cama, de um móvel, você tem que pôr em cima. Então, tudo que a gente tem, a gente deve deixar transparecer, sair de nós, para que o outro perceba e se beneficie. Então, isso faz parte da doação. O máximo que nós podemos fazer em relação a quem queremos bem é ajudar, auxiliar, orientar, mas jamais poderemos passar pelas provas que cabe ao outro atravessar. E o contrário é válido. Ninguém poderá enfrentar os desafios que nós precisamos enfrentar para evoluir. Por mais que a mamãe nos ame, se eu tenho que passar uma dor, vou ter que passar. Não tem como. Ela pode amenizar com carinho, com amor, dar colo, enfim. Mas a dor é. E o remédio também, a gente não pode tomar pelo outro. Não tem como, né? Então, cada um tem que ter o seu. Importa observar que essas máximas valem para os cuidados com o corpo, já que não adianta dar remédio para alguém saudável, esperando que isso leve à cura a algum outro doente. E não se pode emagrecer pedindo ao outro que faça exercício físico por nós, né? Não tem como. Então, cada um deve se esforçar para adquirir aquilo que quer que seja. Então, sobre o fim do mundo, Jesus diz que ninguém sabe, né? No sermão profético, o final da parábola da figueira, por exemplo, em Mateus, ele diz, a respeito daquele dia e daquela hora, que muita gente anda antecipando, agora no final de 25, aí todo ano, vocês já repararam isso? Os que profetizam coisas no YouTube, gente, eles não têm vergonha, todo ano bota alguma coisa assim, não, ano que vem, no outro ano, né? Nunca dá certo, não bate, né? Por quê? Nem Jesus sabe, ele diz, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Porque depende da nossa caminhada, depende das nossas atitudes, entende? Não adianta impor, então tudo é vibração, depende da gente atingir, a maioria atingir certo estado vibracional que muda. Então, se a maioria começar a ser correto, justo, honesto, bom, amoroso, caridoso, muda tudo. Não muda? Vocês não acham que muda? Começando da nossa própria família, daí a vizinhança, o bairro, um condomínio, onde todos os condôminos se unissem, mas não tem isso, né? Então, como que vai ser de cima para baixo? E não adianta cortar, impor de repente, porque aí agride o nosso próprio livre-arbítrio, né? Então, Jesus foi bem claro, né? A respeito desse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. E também no final da parábola das 10 virgens, Jesus diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o noivo vai chegar. Ou seja, que seria essa... É simbólico também a volta de Jesus, né? É simbólico, seria ele... finalmente entrar dentro de nós, voltar a viver. Antes ele viveu aqui, né, naqueles 3 anos, em comunhão com o povo judeu. Agora ele quer estar em comunhão com a humanidade inteira. Então seria uma espécie de volta, mas não uma volta material. É simbólico sempre, né? Então, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, serão decepcionados. Fala de Jesus na parábola. Então, trata-se de um processo cujo marco não sabemos quando nem exatamente como vai ocorrer.
Convém não medirmos esforços para que os nossos atos, nossas palavras, pensamentos estejam cada vez mais vinculados à lei divina, confiantes na sua misericórdia, né? Então, essa transformação não será sem lutas, como afirmou Leon Denis na sua monumental obra Depois da Morte. Ele diz o seguinte: uma grande batalha se trava entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que se esforça para nascer para a vida. Então, a gente vive exatamente aquele momento de reforma da casa. E a gente olha as paredes quebradas, aí já não tem mais aquela porta. Aqui mesmo, vocês veem a marca no chão, foi tirada uma parede, era uma sala ali, tirou a parede para aumentar o salão. Quer dizer, mas enquanto não tirou, a gente não imaginava como ficaria o salão. Então, a gente está nessa transição. A casa não está pronta quando está em reforma e a nova também não está. Então, quer dizer, você está ali, nós estamos vivendo esse tempo. O homem velho não morreu ainda em nós. Ainda temos egoísmo, orgulho, vaidade, trocentas coisas. Mas já aspiramos o novo. E isso muitas vezes nos inquieta, nos tira o sono, nos deixa angustiados. Porque quem fala muito disso é Jung, né? A angústia, né, do autodescobrimento, quando você se descobre ainda tão longe do objetivo que você quer, e tão envolvido e sentindo as necessidades da vida material, isso pode causar um desconforto emocional na gente, né? Mas a gente já sonha com esse homem novo que a gente quer ser, né? Entende? Um homem pautado em virtudes, né? Buscando entender as leis divinas, que se vocês não as conhecem algumas, Kardec colocou 10 no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. Dá uma olhadinha lá. Então, esse homem velho, como se referia Paulo de Tarso, ainda não cedeu lugar para o homem novo. Atendendo aos impulsos do egoísmo e do orgulho, nós ficamos atados às velhas práticas que nos impede de caminhar de uma maneira mais firme e resoluta. Então, lembrando, né, que Jesus disse o quê? Se queres vir após mim, veja bem, após, né? Ele vai na frente, ele sempre esteve ao lado do Pai, né? Então, você quer vir atrás de mim, fazer o que eu faço, eu oro. E Jesus, muitas vezes, deixava os discípulos de lado, subia para o monte e ia lá orar, né? Então, vocês querem vir? Venha. Renuncia a ti mesmo. Pega a tua cruz e me segue. Ou seja, renuncie ao ego. É o ego que quer um carro novo, um colar, uma comida gostosa. É o ego que quer fulano ou cicrano, que deseja aquilo para o filho. É o ego. E o espírito quer o quê? A felicidade suprema de se sentir unido a Deus. É só isso. Entende? O espírito precisa de muito pouco. Qualquer comida que a gente botar que seja saudável, né? No estômago, para o corpo, tá bom. Mas o ego, isso, ovo frito com batata. Entende? O ego não quer, mas aquilo ali alimentaria às vezes mais do que o negocinho sofisticado ali, um escargot com qualquer coisinha assim, né? Entende? É o ego. Então, para o espírito, a gente não precisa quase nada. E a felicidade de estar com ele. Por isso que Jesus fala, felicidade, o reino não é desse mundo, está aqui dentro da gente, né? Então, terminando mesmo, porque acho que eu estou atrasada, mas o relógio está pequeno, não estou enxergando, então. Para ampliar, é o último parágrafo. Para ampliar, é que o relógio grande caiu, quebrou, né? Aí eu comprei aquele pela internet e na foto parecia grande. Aí hoje o Eduardo me mostrou e falou, é muito pequeno, daí do púlpito você não enxerga lá, ele está lá. Eu vejo mais ou menos assim, que tem um 2 e qualquer coisa. Olha, 10 minutos quase, né? Tá bom, Sérgio, valeu. Então, aí olha, o último parágrafo. Para ampliar a luz própria, é imprescindível trabalhar melhor as potências da alma, que, segundo Leon Denis, se resume em 3 palavras,
querer, saber e amar. E logo cabe-nos desenvolver a vontade, buscar esse conhecimento das coisas e das leis e, acima de tudo, gente, amar. Pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. Agora acabou. Então deu para entender? O livrinho é este, tá? Então muita coisa não estava aqui no livro, né? Peguei de outras fontes. E quem que vai encerrar? Quer encerrar? Sim. Ricardo vai encerrar para nós. Obrigada, gente. Graças a Deus, Pai de infinita bondade, sustenta o nosso coração no caminho que nos assinalaste. Infunde em nós o desejo de auxiliar aqueles que nos cercam, dando do pouco que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Nos momentos de aflição, pelos quais todos passamos, fazei-nos contemplar a vossa luz. E nos momentos de reconforto, permita que possamos estender esta luz para com os nossos semelhantes. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender totalmente a extensão do trabalho que devemos realizar em nós. Ainda somos fracos no amor, vacilantes no perdão. Vivemos reclamando das nossas imperfeições e não nos damos conta que a nossa reclamação nos ata os movimentos, nos coloca na inércia. Então nos ajuda, nos auxilia, para que possamos fazer brilhar a vossa luz, para que a nossa fé se eleve, para que a esperança aumente, para que o bem se expanda e para que o amor triunfe sobre todos os acontecimentos e sobre todas as coisas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.